Galera, sejam bem-vindos ao canal do Neuronato de AZ, aqui no YouTube. Meu nome é Henrico Barleta e eu tô aqui para te levar hoje numa viagem sobre as convulsões, por que elas acontecem, o que comem, onde dormem, o que ocorre quando o paciente está em crise convulsiva ou tem uma crise convulsiva. Pessoal, eu sei que muitos de vocês às vezes sabem nome de alguma medicação, conhece alguém que tem crise convulsiva, está na faculdade estudando esse tema, mas não entende exatamente o que ocorre nessa situação. Hoje eu quero mostrar para vocês como o cérebro funciona em meio a uma crise convulsiva, quais são os problemas e quais medicações a gente pode usar para tratar esse tipo de condição. Porque os remédios que a gente usa são, de fato, os que a gente usa e que funcionam para parar uma crise convulsiva. Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então o nosso tópico desse nosso papo hoje é convulsão, por que ocorre e como tratá-las. Bora lá. Bom, basicamente, pessoal, as convulsões são uma situação extremamente grave na medicina que todo médico deve saber manejar. Todo mundo que trabalha no pronto-socorro, numa emergência, ou seja, qualquer médico, precisa saber entender as convulsões. Então, as crises convulsivas, todo esse espectro de doenças e de condições se encaixam no Golden Minute. E para quem não conhece, o Golden Minute é o conceito que eu criei, que eu trago para vocês, que é o minuto de ouro das emergências neurológicas. Pessoal, toda emergência neurológica são situações extremamente comuns e graves na medicina. E a gente tem que saber manejá-las de uma maneira muito eficiente e rápida. Eu sei que a maioria pensa que neuro é aquele negócio que demora 280 horas para fazer um diagnóstico, para conseguir chegar a alguma conclusão. Mas, na realidade, são as doenças que a gente precisa ser mais assertivo, mais prático e ter um olhar muito objetivo e clínico em cima daquilo. Então, pessoal, o Golden Minute, ele é a ideia de que toda emergência neurológica tem um minuto de ouro e você precisa saber respeitar esse minuto de ouro para que você não perca tempo no tratamento, no manejo dessas condições. Então, os AVCs, as convulsões, todas essas situações da neuro precisam ter o seu minuto de ouro, o seu Golden Minute respeitados. Então, bora lá para entender o que acontece numa crise convulsiva. Bom, galera, basicamente uma crise convulsiva é um desbalanço entre duas vias muito importantes que a gente tem no cérebro. Basicamente, os nossos neurônios, eles funcionam por conta de duas vias, nosso cérebro. A parte excitatória e inibitória dessas transições, dessas sinapses. Então, o nosso cérebro, ele ora está num estado mais agitado, ora está num estado menos agitado. Um estado tipo, vamos funcionar muito, bora mandar informação, é isso aí mesmo, atirar o tempo todo. E esse tipo de via, esse tipo de neurônio são as sinapses glutamatérgicas. O glutamato é o grande neurotransmissor excitatório do nosso cérebro. É ele que estimula as sinapses para acontecerem cada vez de maneira mais rápida. O cérebro vai ficar em estado de alerta máximo. Agora, o neurotransmissor GABA é aquele oposto do glutamato. É aquele que joga o cérebro para baixo, ele reduz a atividade neuronal, ele reduz o tanto de informação que o cérebro passa, ele é mais quietão, ele é mais tranquilo, ele deixa você relaxar. Vamos trabalhar agora, GABA? Não, agora não, ele é mais relaxado. Então, pessoal, num cenário de crise convulsiva, ocorre um desbalanço entre essas vias. Por quê? Porque crise convulsiva é uma desordem elétrica do meu cérebro. Ou seja, os meus neurônios estão em estado máximo de atirar, de mandar informação, de fazer sinapse, de jogar um estímulo elétrico, um impulso elétrico para frente. Então, esse estado máximo de agitação é o que ocorre quando a gente tem as vias glutamatérgicas lá no alto, com muita energia funcionando. Já o GABA, ele está mais baixo. Ele funciona menos. Eu tenho menos contraposição do GABA, dos neurônios GABAérgicos, do que dos neurônios glutamatérgicos. Então, pessoal, é exatamente isso que ocorre numa crise convulsiva. E é isso que nós vamos usar para entender a fisiopatologia dessas crises. Por quê? Porque quando a gente olha para uma sinapse, para dois neurônios, como que ocorre a propagação de um estímulo? Por meio dos potenciais de ação. O que é o potencial de ação? É o quão pronto está aquela célula, no caso do cérebro, aquele neurônio, para passar uma informação, para atirar, para mandar uma informação para frente. E como que ocorre na prática? Bom, na prática, um neurônio, quando ele vai despolarizar, quando ele vai atirar, quando ele vai mandar um impulso, ele tem um influxo de sódio muito grande. Você fala, Henrique, lembra esse troço de sódio que tinha lá a bomba de sódio e potássio, que jogava sódio para fora, jogava potássio para dentro e ficava mantendo essa diferença aumentada de potencial com mais íons para fora do que para dentro. Então, a parte de dentro do meu neurônio, eu lembro que ficava até mais negativa mesmo. Então, ficava no estado de hiperpolarização. É isso aí. Só que quando o neurônio vai funcionar, ele tem que despolarizar. E para ele despolarizar, eu preciso ter um influxo de cálcio, de sódio, desculpa. Eu preciso ter um influxo grande de sódio, onde eu tenho abertura de canais de sódio. Quando ocorre a abertura desses canais de sódio, o meu potencial de ação sobe. A capacidade do meu neurônio de atirar aumenta e ocorre uma despolarização da membrana. Ou seja, eu fico com mais cargas positivas para dentro do que eu tinha antes.
E o que que vai acontecer? Como eu mexi na voltagem dessa célula, já que é uma reação química, onde eu tenho uma troca de cargas, onde eu estou mais positivo do que eu estava antes, o que vai acontecer é que existe um tipo de canal, que são os chamados canais cálcio-dependentes, canais cálcio-voltagem dependentes. E esses canais voltagem dependentes, eles dependem de uma mudança da voltagem para abrir. É uma porta que precisa ter uma mudança de voltagem, uma mudança elétrica para que ela abra, para que comece uma reação. E essa abertura desses canais de cálcio vão fazer um influxo de cálcio acontecer também. Mas olha que interessante, quando o sódio entra, muda o potencial de ação, e essa mudança de potencial de ação já estimula a liberação de glutamato. E esse glutamato vai para a minha fenda sináptica despolarizar o próximo neurônio, a partir de um receptor chamado NMDA, aonde eu vou passar o potencial de ação, vou despolarizar a próxima célula e assim eu vou propagar aquele estímulo que a gente estava conversando, fazendo o meu cérebro ficar num estado de alerta máximo, atirando o tempo todo. Entenderam? Então, beleza. Numa situação de convulsão, é isso que está acontecendo o tempo inteiro. Show. Agora, o cálcio que entrou nessa célula, ele vai ter uma função mais interessante. Por quê? Porque ele vai numa vesícula de glutamato, ele vai numa bolinha cheia de glutamato, que vai estourar e jogar glutamato na fenda, que é o que o sódio faz acontecer. Esse cálcio vai lá nessa bolinha e ele se liga numa outra portinha, chamada de SV2A. Essa portinha SV2A é um receptor dessa bolinha cheia de glutamato. Quando o cálcio encontra esse receptor, aí essa bolinha explode e joga um monte de glutamato na fenda. Então a gente entendeu que para o glutamato chegar nessa fenda, ele depende da mudança do potencial de ação pela entrada de sódio e também depende da entrada do potássio. Então, quanto mais sódio, quanto mais potássio, mais glutamato, mais potencial de ação. Beleza. E esse glutamato se liga no receptor NMDA, no próximo neurônio, no neurônio pós-sináptico, no neurônio que vem depois da minha fenda sináptica. E depende dessa ligação para que o meu potencial de ação continue alto e a informação continue fluindo. Show de bola! Agora, olha que interessante. Quando eu olho para essa via, o que que eu preciso? Vamos pensar. Um paciente que está em crise convulsiva. Você acha que essa via está muito alta ou muito baixa? Muito alta, porque o cérebro dele está o tempo inteiro atirando lá no alto. Então, eu, como médico, o que que eu preciso querer para parar a crise convulsiva do meu paciente? Eu preciso pegar essa via e falar, ó, funciona menos via do glutamato. Ou via glutamatérgica, eu preciso de você mais lá embaixo, porque o meu cérebro está muito atirando e esse meu paciente está convulsionando, não dá para ser assim. E foi assim que nasceram as medicações que agem nessa via. Por exemplo, os bloqueadores de canal de sódio. Se eu não tenho sódio entrando, eu não tenho alteração do potencial de ação, eu não tenho alteração, eu não tenho abertura dos canais cálcio-dependentes, eu não tenho liberação do glutamato. Ótimo! Então eu descobri uma classe de medicação, os bloqueadores do canal de sódio. E algumas dessas medicações são bastante famosas. Por exemplo, o ácido valproico, por exemplo, a fenitoína, por exemplo, o topiramato, a lamotrigina e a carbamazepina. São medicações que são bloqueadoras do canal de sódio. Show! Agora, eu também posso bloquear o meu canal de cálcio. Afinal de contas, ele também funciona muito nessa via. E a gabapentina e a etoxicimida também funcionam nesse bloqueio. São duas medicações que funcionam nessa região. Legal. Agora, eu também podia bloquear o meu receptor SV2A, né? Porque pensa, se o meu cálcio não ligar no SV2A, ele não explode a vesícula de glutamato, menos glutamato na fenda, melhora a situação do meu cérebro. Ótimo. Então, criaram o bloqueador do receptor SV2A, que é o levetiracetam. E essa medicação é muito importante que vocês saibam, porque cada vez mais ela é mais importante no manejo das crises convulsivas. Legal. Quando eu penso no receptor NMDA, aquele receptor pós-sináptico, eu também posso bloquear esse tipo de receptor. E aí, quando eu penso no bloqueador de receptor NMDA, eu entro na ketamina, na cetamina, que é uma medicação que bloqueia esse tipo de receptor, causando, por exemplo, a sedação. Exatamente. Então, a gente tem esse tipo de medicação em situações de pacientes neurocríticos, paciente grave, um paciente, às vezes, que está em um estado de mal epiléptico, pode ser usada a ketamina, que também tem uma função de redução das vias glutamatérgicas. Show de bola? Beleza. Agora, nem só de excitação vive o meu cérebro, eu também tenho as vias GABAérgicas, certo? Que são aquelas vias que naturalmente jogam o meu cérebro para baixo. Legal. Agora, essas vias que fazem as sinapses reduzirem, vamos pensar que para as sinapses aumentarem, eu preciso despolarizar, eu preciso de entrada de íon, de íon dentro do meu neurônio. Agora, para eu hiperpolarizar, para eu não despolarizar, eu preciso justamente do composto. Eu preciso deixar o meu neurônio hiperpolarizado. Eu preciso do influxo de ânions, que são cargas negativas, ou que os meus cátions, que são a carga positiva, não entrem, certo? Beleza. Agora, quando eu olho para esses neurônios,
eu tenho que o glutamato, aquela nossa molécula excitatória, ele vai formar o próprio GABA, que é uma molécula inibitória, que quando jogada na fenda sináptica, vai lá para o outro lado, para o próximo neurônio, para o neurônio pós-sináptico, se ligar ao meu receptor GABA, GABA-A. E o GABA, quando ele se liga ao GABA-A, hiperpolariza a próxima célula. Ele reduz muito o potencial de ação. E se eu tenho a redução do potencial de ação, não passa estímulo, meu cérebro fica menos excitado, fica mais relaxado, menos atirando, então está mais relaxado. Ótimo numa situação de convulsão, por exemplo, né? Agora, como que isso acontece? Quando o GABA se liga no GABA-A, ocorre um influxo de ânions cloreto. E esses ânions cloreto entram com tudo, hiperpolarizando a célula. Legal. Agora, o GABA que está na fenda, ele é recaptado. Naturalmente, ele é recaptado por portões GABA no meu neurônio pré-sináptico, né? Antes da sinapse, beleza. E o GABA entra aqui, e esse GABA ele vai se transformar numa substância chamada SSA, que é um nome horroroso que eu não vou nem falar aqui para vocês. Esse SSA, ele é inativo, ele não funciona. E essa transformação ocorre pela GABA transaminase. Então agora a gente entendeu essa via GABAérgica. Aí você pensa, Henrico, numa situação onde eu tenho uma crise convulsiva, você já me explicou que eu posso abaixar as vias excitatórias, né? É verdade, faz sentido. Agora, eu também não poderia elevar as vias inibitórias? Poderia, né? Porque se você aumenta a quantidade de GABA, realmente você vai mandar menos informação e vai ter o efeito que a gente queria no final das contas. Legal. Então, como que eu faço isso? E aí a gente tem as medicações que fazem exatamente isso, que são as medicações que aumentam a via GABAérgica, que melhoram o funcionamento do meu GABA. E quais são essas medicações? Vamos conhecer. A gente tem classicamente os agonistas GABA-A. Por que agonista? Porque ele vai no GABA-A e ele fala assim, ó, eu nem preciso de GABA aqui. Finge que eu sou um GABA, ou receptor GABA-A, finge que eu sou um GABA, e deixa entrar um monte de cloreto. Fica hiperpolarizado para reduzir o potencial de ação. E essas medicações você precisa conhecer, porque são extremamente importantes e são primeira opção no nosso manejo das crises convulsivas numa sala de emergência, por exemplo, que são os benzodiazepínicos. Você tem que lembrar que os benzodiazepínicos são agonistas GABA. É assim que eles funcionam, aumentando a via GABAérgica. Por isso que o meu paciente fica com o cérebro retardado em termos de funcionamento. Ele fica com o cérebro mais relaxado, menos funcionante, atirando menos. Por isso que ele dorme, que ele relaxa, por isso que as crises param e o paciente reduz o seu nível de consciência, inclusive, beleza? O benzodiazepínico faz isso, e o propofol e o fenobarbital também têm exatamente essa função, e também são medicações sedativas, legal? Tá, mas será que tem algum outro jeito de eu conseguir melhorar a função desse GABA sem ser só com os agonistas do GABA? Ah, tem. Vamos pensar. Bom, se eu tenho GABA na minha fenda sináptica e esse GABA vai ser recaptado para o neurônio pré-sináptico, o que acontece se eu não deixar essa recaptação acontecer? Vai sobrar mais GABA na fenda e mais GABA vai se ligar ao meu neurônio pós-sináptico, no receptor GABA-A, fazendo assim com que ocorra o influxo de cloreto e a célula fique hiperpolarizada. Faz sentido. Então, se eu usar um antagonista dessa recaptação, como a tiagabina, o que vai acontecer é que o GABA vai ficar mais na fenda. Então, essa é uma das medicações, um dos anticonvulsivantes que a gente tem no mercado. Legal. Agora, e se eu pegasse essa GABA transaminase, que transforma o GABA, que é um negócio que funciona, no SSA, que é um negócio que não funciona, e eu parasse o funcionamento dela, o que ia acontecer? Eu ia ter menos SSA, ia sobrar mais GABA, e esse GABA ia voltar para minha fenda sináptica, certo? É verdade, faz sentido. Então, os inibidores da GABA transaminase também são medicações anticonvulsivantes. E a vigabatrina é uma das opções, e o próprio ácido valproico, que a gente já viu anteriormente, bloqueando canais de sódio, tendo essas duas vias de ação. Legal? Então, a gente entendeu, assim, grande parte das medicações inibitórias, das medicações que funcionam como um anticonvulsivante, porque atuam na via GABAérgica. E essas medicações, elas são usadas de acordo com a clínica. Para isso, você precisa conseguir dividir os tipos de convulsão. Por exemplo, a gente tem as crises focais, são aquelas crises que ocorrem só em um pedacinho do cérebro. E ela acaba não generalizando, ela fica cometendo sempre a mesma região. E nessa condição, a gente pode usar a carbamazepina, a oxcarbazepina, o levetiracetam, a lamotrigina, o fenobarbital, principalmente em neonatos. Então, a gente tem algumas opções para usar em crises focais, ótimo. Você vai olhar e testar. O paciente se deu bem com esse? Legal. Não, o paciente teve muito efeito colateral de um lado? Troca, beleza. É assim que você vai fazendo a decisão clínica do seu anticonvulsivante. Henrique, o meu paciente tem crise de ausência. É uma criança que já está há alguns anos com crise de ausência, eu tenho critério para tratar. Então, posso usar a etoxuximida, que é ótima para crise de ausência. O valproato, a lamotrigina. A crise de ausência é aquela crise on-off, onde o meu paciente
desliga e depois ele volta e depois desliga de novo. Então ele para de funcionar, liga e desliga, né? Muito comum na faixa etária pediátrica, legal? Então essas três opções são boas para crise de ausência. Quando a gente pensa numa crise generalizada, mioclônica, que pega os dois lados, ocorre rebaixamento do nível de consciência, e o meu paciente tem a mioclonia como um grande sinal dessa crise, eu posso usar o valproato, o levetiracetam, a lamotrigina e os benzodiazepínicos, legal? Show! Agora, se eu tenho a clássica crise generalizada tônico-clônica, quando esse meu paciente vai convulsionar, eu posso usar o valproato, o levetiracetam, a lamotrigina, a fenitoína, o fenobarbital, o topiamato. Agora, reparem como o levetiracetam e a lamotrigina aparecem toda hora, porque eles são medicações que cada vez mais têm visto como um uso clínico muito bom, com pouco efeito colateral, funcionando para vários tipos de crise. Legal? Show de bola! A gente tem os espasmos epilépticos, são aquelas famosas crises rolândica, onde a gente tem o acometimento do giro de rolando, que é o giro pré-central, a área motora primária, que vai gerar principalmente uma manifestação motora de crise, certo? E a lamotrigina é muito boa para tratar esse tipo de espasmo. A síndrome de West e a síndrome de Lennox-Gastaut são síndromes da faixa etária pediátrica, extremamente graves, muito comuns de visualização na neuropediatria, beleza? São síndromes mais específicas para quem trabalha na área, mas a gente tem a vigabatrina na síndrome de West como uma boa opção, e Lennox-Gastaut a gente pode usar o valproato, topiramate, canabidiol, também entra aqui, e a própria lamotrigina, beleza? Então assim eu mostrei para vocês o quê? Que essas vias, a gente tem uma utilização prática quando a gente vai decidir a clínica. Aí você está pensando, Henrico, mas cara, eu não vou ser especialista. Ótimo, porque aqui é o canal que fala com você. Aqui eu mostro para você que vai ser um médico. Não interessa qual médico, que você é médico, se você vai ser médico, esse é o seu canal, porque a neuro é a matéria para os generalistas. É a área de maior necessidade de domínio dos médicos que estão na linha de frente, no pronto-socorro, nas UPAs, nas situações que vão atender o paciente de fato. E essas situações, você vai receber o seu paciente, muitas vezes, tem na primeira crise convulsiva da vida dele. Ou você vai receber uma situação onde você nem tem informação. E se esse paciente convulsiona na sua frente, você tem que saber raciocinar. Então, na sala vermelha, numa sala de emergência, como que eu vou conduzir uma condução? Primeiro de tudo, meu raciocínio é parar aquela convulsão. Porque enquanto eu estou tendo uma convulsão, você está queimando o neurônio. Está fazendo com que uma desordem elétrica muito grande ocorra no foco do meu cérebro, em um pedaço ou no cérebro inteiro, propiciando a formação de lesões nesse cérebro. Além disso, o paciente que convulsiona, ele não respira, então ele está em anóxia. Se ele ficar muito tempo nisso, ele vai morrer de anóxia, de não respirar, certo? Então, além de tudo, eu também preciso proteger meu paciente. Por quê? Porque pensa que o cara que está convulsionando, ele não está pensando onde ele vai se bater. Ele cai, mete a cara no chão, ele se machuca, ele bate em tudo, faz fratura, faz um dano secundário à crise convulsiva. Preciso sempre me preocupar com a via aérea do meu paciente. Então, com o tempo de convulsão, se esse paciente já está, por exemplo, broncoaspirando, se esse paciente tem algum fator que me faça pensar, cara, eu preciso ajudar na respiração desse paciente, eu preciso ajudar na perviedade da via aérea, legal? E eu sempre vou buscar as causas, sempre, sempre, sempre preciso me preocupar com entender a causa da crise convulsiva, o que levou aquilo, porque a gente precisa sempre estar um passo à frente. A gente precisa sempre pensar, não quero só dar uma medicação para parar essa crise, mas eu também quero evitar com que essa crise ocorra novamente. Para isso, eu preciso tratar a causa de uma vez por todas. E eu tenho diversas causas da crise convulsiva, mas agora eu quero te mostrar como manejar esse caso numa sala vermelha. Primeira lógica, eu preciso parar a convulsão. Para parar a convulsão, eu posso usar um benzodiazepínico. Lembra os agonistas GABA que a gente conversou? Então, essas medicações são têm uma grande utilização prática para a gente numa sala de emergência, aonde eu posso usar o diazepam, por exemplo, 10 miligramas e vem em bolos lentos. Que é isso? Eu pego uma seringa com diazepam, aspiro uma ampola dele puro e eu faço devagarzinho no meu paciente. 2 a 5 miligramas por minuto, ou seja, 2, 3 minutinhos correndo devagar aquilo na veia dele. Legal. E aí, pessoal, é importante você entender que o diazepam, num contexto de crise convulsiva, só deve ser feito EV, endovenosamente, né? Na via endovenosa, via intravenosa. Então, por isso que eu brinco que o diazepam é o que você vai utilizar. O diazepam, para você não esquecer que o diazepam é feito EV, o diazepam. Agora, o midazolam é uma opção IM, intramuscular, onde você pode usar 10 miligramas. Aí, o midazolam pode ser feito EV? Pode, mas ele é geralmente feito IM, num contexto agudo de crise convulsiva, porque a opção EV a gente tem o diazepam. Já o midazolam, ele é a opção IM que a gente tem na crise convulsiva, certo? Por exemplo, em pacientes com mais de 40 quilos, que é o nosso foco de conversa hoje, os adultos, a gente vai ter o IM-midazolam. Então, o midazolam pode ajudar a gente nisso, certo? 10 miligramas IM nesse tipo de condição. Aí, Rico, tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Tem diversas outras situações.
Estados Unidos, por exemplo, tem outras opções de medicação que a gente usa muito pouco no Brasil. Por exemplo, diazepam retal, por exemplo, lorazepam em outras apresentações, em outras formulações, que paciente que tem, por exemplo, crise convulsiva, tem até em casa para fazer quando tem escape, beleza? Então, essa situação é muito importante de você entender. E se você fizer uma vez e não der certo, você esperou ali 2, 3 minutinhos, não deu certo, não funcionou a medicação, você pode, inclusive, repetir mais uma vez a opção que você fez, beleza? Show de bola, entendemos como parar essa convulsão, agora a gente vai proteger o nosso paciente. Como que eu protejo ele, Henrico? Eu puxo a língua dele. De jeito nenhum, tira a mão de lá. Gente, um paciente numa contexto de crise convulsiva, ele tá com toda a musculatura dele enrijecida, inclusive do masseter. Se você enfiar o dedo na boca dele, ele arranca um pedaço do seu dedo, assim como ele arranca um pedaço da língua dele. Por isso que a mordedura de língua é tão comum no contexto de crise convulsiva, certo? Então eu não coloco o paciente, o dedo na boca dele. Eu viro esse paciente de lado para que eu consiga drenar essa cialorreia se ele tiver e que ele não se machuque. E eu vou evitar esses traumas secundários, não é contendo ele, é deixando ele se movimentar numa região onde ele não vai se machucar, certo? Porque se eu contenho esse paciente, o que vai acontecer é que eu posso fazer uma lesão muscular, já que ele está fazendo força e eu não estou deixando ele se mexer, beleza? Outra preocupação, vou sempre olhar a via aérea do meu paciente. Se o paciente tem via aérea pérvia, ele consegue respirar? Claro que não, se ele está em crise convulsiva, não. Então, eu preciso me preocupar com a duração dessa crise convulsiva e com como que ele está durante essa crise, ou até no período pós-ictal. Então, ele voltou da crise, mas ele está, na verdade, ele está rebaixado, e a língua, ele tem uma queda de base de língua, e ele está cianótico. Então, olha a cianose, olha a saturação do seu paciente, vê se não vale a pena você colocar uma oxigenoterapia, um suporte de O2 suplementar nessa condição, pode valer a pena. E ver se vale a pena fazer alguma manobra para garantir a via aérea. Por exemplo, você fazer um jaw thrust, por exemplo, você colocar uma cânula de Guedel para puxar a base da língua para frente, pode ser uma opção. Ou, em casos mais extremos, você pode entubar o seu paciente se você se sentir mais confortável. E pode ser uma boa indicação. Porque às vezes esse paciente para de convulsionar, mas ele não volta no pós-ictal e não consegue proteger a via aérea dele. Fica com Glasgow reduzido, ele não consegue voltar direito, então você pode optar pela intubação, por exemplo. Certo? Então, pessoal, essa é a grande lógica que a gente tem que pensar quando o assunto é por que ocorre uma crise convulsiva e como que a gente trata. Lembra, você não pode perder o golden minute dessa situação. Esse é o raciocínio que você faz para conseguir tratar esse tipo de paciente e para não deixar o seu paciente evoluir com traumas secundários, pior ainda do que ele poderia ficar, certo? Neuro é para você. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece, ativa o sininho para mais informação e eu te espero aqui para mais vídeos numa próxima. Então vem junto comigo que aqui é o canal para você aprender neuro de verdade. Certo, galera? Eu sou o Henrico Barleta, fico na próxima e a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.